Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser alguns flashes de uma visita que eu fiz ao Museu Arqueológico de Dublin. Coletei algum material que eu julgo interessante para vocês. Espero que vocês gostem. Assinem esse canal, porque esse canal vai ser um canal que eu vou dedicar a fazer vídeos, com assuntos de arqueologia, com assuntos de sobrevivencialismo, e eu pretendo colocar nesse canal do YouTube todas as minhas viagens, Então, se vocês quiserem assinar, seria bem interessante, pois tem assuntos que talvez sejam de seu interesse. Estou no Museu de Arqueologia de Dublin. Essa parte aqui é a parte do período paleolítico da cidade, bastante interessante. Tem umas flints, umas pedras que eles utilizavam para lascar, fazer cortes e tudo mais. Isso aqui são armadilhas de peixe do período mesolítico. Utilizado aí. Isso vai entre 5.300 até 4.730 a.C. Aqui já são artefatos da Idade do Bronze, 2000 a 1500 a.C. Aqui alguns materiais relacionados aos ritos de passagem, também aí da Idade do Bronze. Aqui uma pequena ideia do sítio arqueológico onde foram encontrados esses artefatos. Nós estamos falando da Irlanda pré-histórica. Tempo acabou. Aqui é mais ou menos uma maquete do sítio arqueológico de Tara, onde foram encontrados esses artefatos que eu mostrei. Um exemplo de uma casa. Uma canoa cavada na pedra, bem comprida, deve ter uns quase 15 metros. Bastante interessante isso. Aqui também encontramos material do período neolítico. Isso aqui alguns adereços feitos de ossos embaixo e em cima um pouquinho da cerâmica. Para vocês terem uma ideia do comprimento dessa canoa, bem grande,
muito grande, quase petrificada. Algum exemplo aí de flechas, tudo com pedra lascada. Já no período da pedra polida. Isso aqui é na época da Idade do Bronze, início da Idade do Bronze, como eram feitos os enterros. Artefatos de guerra, nós estamos falando aqui de 1200 a 500 depois de Cristo. BC before and RC, né? Isso aqui, gente, é ouro. Ouro, 800 a 700 depois de Cristo. Artefatos feitos de ouro na época. Braceletes de ouro, também entre 800 a 700 a.C. Machados. Começando a entrar na Irlanda medieval, período medieval. Bastante complicado, não quero usar uma bota dessa de madeira, devia machucar o pé que só o diabo. Casaco de lã legal. Esse aqui, talvez período tardio ou depois do período medieval. Lâminas. Já entrando aqui no período medieval, ó, um vestido aí feminino medieval, bem interessante. Isso é um casaco de lã masculino, século XVI mais ou menos. Mais ou menos isso também. Louças, pratarias e tudo mais também do período aí, período um pouquinho antes do período medieval. Yeah, is it going? Yeah.
É que muita coisa aqui está em gaélico, mas é bastante interessante esses conjuntos aqui de pratarias e coisa de cozinha e tudo mais. Vamos agora entrar aqui numa área, na ala que é do período da Irlanda medieval. Vamos ver o que tem de bom lá pra gente? Come on! Um pouquinho aí da arte religiosa. Isso é madeira. Aqui é a representação da Santíssima Trindade. Toda esculpida de madeira. Essa aqui faz João Batista. E essa, é claro, todo mundo sabe. Um lavabo. Interessante isso aqui, né? As pessoas lavavam aí o rosto. Interessante é que os islandeses até hoje usam um lenço para lavar o rosto, que eles esfregam o rosto para lavar. Negócio meio nojento para nós brasileiros. Mas alguns artigos de igrejas, de marfim, toda arte religiosa, claro, arte religiosa católica. Eu estou falando aqui do período medieval. Aqui eu não encontrei muita coisa do período antes, do período medieval, mas você encontra muita coisa feita de alabastro aí do período medieval. Aqui um sino de igreja, católico, né? Irlanda, infelizmente, católica até não pode mais. Isso aqui é um mosaico de chão de igreja, os pavimentos que utilizavam, né? Aqui uma Madonna com a criança. E aí alguma coisa dos antigos escribas, né, antes da invenção da imprensa, que é um material que os escribas utilizavam, né, para escrever e fazer suas cópias de livros e tudo mais. Tá? Aqui um pedaço de capa de livro, de madeira e algumas coisas para prender ele de palha. Tem capas de livros, inscrição de tumba. Alguns adereços, provavelmente de clérigos, sinos, e aí mais ou menos falando de uma época de peregrinação, vendo aqui o símbolo de peregrinação, né? Que é a concha, que é o símbolo universal do peregrino, hoje ficou muito famosa com Santiago de Compostela, exatamente a concha do peregrino aí que vai a Santiago de Compostela. Aí uma belíssima roupa que revestiu uma santa, né? Tipo assim que usava a Nossa Senhora Aparecida. E os clérigos também se utilizavam dessa roupa, que é uma roupa mais utilizada também por clérigos, né? Normalmente bispos, papas. Tá escuro, gente, porque aqui no museu é proibido usar flash.
Aqui é a parte de enterros, morte, vista aí pela religião, as tumbas como é que eram. Barril aí com figuras de santos. Chest. Tem aí uma arte sacra, né, da igreja irlandesa. Aqui selos de papas, selos de bispos, normalmente selos de bispos. Ali tem um mapa com o selo e a região referente ao bispado. Interessante isso aqui. Aqui então tem as mitras dos bispos medievais, uma figura de um bispo bastante estranho. Bem, vamos agora na seção do Antigo Egito. Tem coisa do Egito aqui, gente. Olha só. Essa aqui é uma seção do Egito. Essa é uma múmia bem interessante, é uma múmia que ela é feita de camadas. Esta é a parte externa da múmia, e aqui embaixo é a múmia propriamente dita. Claro que ela ainda está dentro de uma camada. Interessante, olha os caráteres que tem ali. Aqui um pouco de cerâmica egípcia. Imagens de faraós, cerâmicas. Aqui a gente tem um cartucho. Tebas, isso aqui é de Tebas do reinado de Amenhotep IV. Também materiais do tempo de Amenhotep IV. Algumas estátuas bastante interessantes. Essa é uma estátua feita, não é feita em limestone. Fragmentos de um templo. Aqui provavelmente era um templo em Karnak. Aqui fala muito é uma seção do museu que fala muito do pós-vida, né, da preparação para o pós-vida, como é que as pessoas se preparavam para o pós-vida. Aqui não sei se dá para vocês verem, mas são canopos. Esses canopos eram colocados os órgãos das múmias. A gente vê isso aqui. Essa múmia aqui é uma múmia mais nova, provavelmente do período ptolomaico, porque tem
pessoa que está na múmia. Então provavelmente já é bem mais cedo. Muito demais de gatos atuais também elaborados. Esse aqui já é um período ptolomaico, tudo em grego. Foi tudo mais. Período dela aqui. Aqui uma Bíblia em grego, provavelmente que apareceu dos primeiros missionários. Bem interessante aqui. Isso é para vocês terem uma ideia de como as guerras eram travadas. E esse provavelmente era um escravo de Galé. Tá, nas sociedades medievais existiam esses escravos. Então, vocês terem uma ideia dos ferimentos na cabeça. Boa coisa não era, né? E aqui as correntes. Correntes realmente bem complicadas. E aqui um exemplo, né, das galés, fragmentos aqui de barcos. Essa seção do museu fala da Irlanda Viking. Então aqui tem alguns fragmentos de espadas vikings e materiais de guerra do período viking. Bem a arte viking, balanças e tudo mais, trazidos aí pelos vikings. E uma coisa bastante importante é o viking em carne e osso, ou seja, apenas osso. Mais ou menos aí 800 depois de Cristo é datado. Estou achando esse biquinho muito alto, mas tudo bem. Cota de Maia, bem bacana. This is the first time that the interior of this chapel has been filmed in such detail by anybody. Close inspection shows the quality of the workmanship. Machados viking. Aqui são machados e artefatos de guerra viking. Para vocês terem uma ideia, um estrago que esse machado fazia, essas espadas faziam, extremamente afiadas, se veem pelo corte. Bastante complicado tomar uma machadada dessa aí.